Então, sobre a lição de casa que eu passei para essa semana para vocês, era sobre leitura dos salmos da idade de vocês, né? Conforme a idade de vocês. Vocês conseguiram ler durante a semana? Esqueceram? Quem aí leu, levanta a mãozinha. Eu li todos os dias. Eu li Rafael, também. muito bem. Tem que ler, tem que continuar lendo. Davi, todo mundo tem que continuar lendo para o resto da vida. Os salmos da idade de vocês é para o resto da vida, né? Vocês não vão ler o mesmo salmo, porque cada ano vocês vão completar um ano a mais e vocês vão ler um salmo a mais, né? E aí a gente vai aumentando a lista de salmos de vocês. E também não pode esquecer de fazer a brahá dos alimentos, tá bom? Continuar fazendo a brahá dos alimentos, isso também é para o resto da vida, até vocês morrerem. E a leitura dos salmos. Hoje vocês estão lendo um salmo, né? Hoje vocês estão lendo um salmo do aniversário, salmo da idade. Então, vamos acrescentar mais um salmo aí. Ele é um salmo um pouquinho grande, mas é um salmo muito importante, que é o Salmo 91. Então, anota aí em algum cantinho para vocês. Pode falar, Rafael. Deixei aberto, desculpa. Ah, não, imagina. Então, acrescenta aí o Salmo 91. Para que serve o Salmo 91? O Salmo 91 é para proteção. Qualquer tipo de proteção que vocês precisem. A gente precisa de muita proteção, porque da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, inclusive na hora que estamos dormindo, né? Nós corremos perigo, nós corremos risco de acidentes, né? Riscos de assaltos, qualquer tipo de acidente, até em casa, cair alguma coisa em cima da gente, quebrar alguma coisa no pé da gente, estamos sujeitos a qualquer tipo de coisa, ser assaltado, né, sofrer um acidente de carro, Deus que nos livre, né? Mas o Salmo 91 serve para isso, para nos proteger à noite também, de pesadelos, né? Então é sempre bom vocês lerem pelo menos uma vez por dia o Salmo 91 para proteção de vocês, tá bom? Então, qualquer tipo de perigo que vocês possam imaginar. Às vezes está atravessando a rua ali, vem um desavisado de bicicleta que não viu vocês, né? Deus me livre e atropela, por exemplo. Qualquer coisa que vocês podem imaginar, o Salmo 91 serve para proteção. Então, é bom ler pelo menos uma vez por dia. Pode falar, Rafael. Tem uma pessoa da Paige que falou que ou o sobrinho ou foi o primo dele foi atropelado e ele tava de bike e não, quebrou as duas pernas. Aconteceu com meu irmão já. Meu irmão foi atropelado, ele estava de bicicleta, uma moto atropelou ele, ele quebrou as duas pernas. Ele ficou, acho que 5 meses de cama. Ficou bastante tempo. Ele era criança, ele tinha 10 anos ainda. Então, é bom ler o Salmo 91 todos os dias para proteção de vocês, tá bom? O Salmo 91 é uma reza para o Eterno, pedindo proteção. Então, acrescenta aí na lista de tarefas de casa. Então, vocês já têm as brahot dos alimentos que vocês fazem, né? Quando vocês vão comer, também tem o salmo da idade de vocês e o salmo 91. O salmo 91 é muito importante, tá, pessoal? Pode parecer que não. Tem salmos para inteligência, sim. Depois a gente vai ver um pouquinho sobre salmos, tá bom? Depois a gente volta a falar sobre isso, sobre os salmos. Existem salmos para tudo, tem até salmo para dor de cabeça. Mas depois a gente volta na questão dos salmos para a gente não fugir do nosso assunto, tá bom? Só deixa anotado aí, Salmo 91 para essa semana. Então vamos lá, vamos começar falando de pureza familiar, que é o que vai ser o assunto principal da vida de vocês quando vocês estiverem casados, tá bom? Quando estiverem formando a família de vocês. Nós vamos falar sobre o mikve. Mesmo se tornando adulta, por ocasião do seu bat mitzvah, ainda será cedo para você começar a observância da mitzvah que a mulher casada tem, de mergulhar em um mikve, é o banho ritual, e cumprir juntamente com seu marido as leis que governam um lar judaico. Mas é bom conhecer algumas informações básicas a respeito disso. Então, o mikve, as mulheres casadas que fazem, né? Mas é bom vocês terem alguma informação sobre isso. E quando vocês estiverem na época do casamento, tem que buscar mais informação. Conhecimento nunca é demais, né? O que é o mikve? A palavra mikve significa união. Na Torá, o significado
é união de águas de fonte natural. À primeira vista, um mikve parece uma piscina normal com águas aquecidas. Então, eu coloquei a foto para vocês verem, e eu já fiz mikve muitas vezes, porque eu já sou casada, e é um processo ritual, né, que a gente faz, que é muito abençoado, abençoa o nosso lar, a nossa casa, os nossos filhos, o nosso casamento, né? Então, é o momento que a gente está ali com Deus e faz uma reza especial, né? E faz aquele banho ritual e a gente mergulha 3 vezes, né? E tem uma bênção para isso. A sua construção, porém, apesar de parecer uma piscina simples, a construção obedece a detalhes minuciosos e rigorosos da lei judaica, da Halahá, para que receba o status de kasher, e assim possa ser utilizado pela comunidade judaica. Essa piscina contém águas cristalinas de nascente à altura do peito e é acessada por meio de degraus. As modernas instalações recebem um rigoroso controle de higiene e são atraentes e completamente íntimas, e dispõem de antessalas agradáveis e práticas, contendo todas as facilidades necessárias para que a mulher possa se preparar para a imersão. Então, eu vou deixar aqui na tela enquanto eu vou falando para vocês, se vocês quiserem abrir a tela grande aí para vocês verem, para vocês poderem ver cada tipo de mikve que existe, tem essas mikves, as mikvaot lá de Israel, né? Eu coloquei foto daqui das mais antigas e tem as mais modernas também. Então, a mikve, a mulher faz uma vez por mês, as casadas, né? E antes de fazer a mikve, a gente toma um banho, lava bem o cabelo, tem que tirar o esmalte, tem que tirar todos os brincos, tem que tirar pulseiras, colares, né? Limpar bem cada cantinho do corpo, da unha, da orelha, né? Pentear os cabelos, deixar tudo muito limpinho, fazer um banho, assim, o melhor banho da vida, né? Pelo menos uma vez por mês tem que fazer o melhor banho da vida possível, limpar cada cantinho da unha, do pé, tudo tá muito limpo para poder entrar nessa água, que é uma água sagrada, né? Onde você vai fazer o banho ritual. Então, não pode entrar ali dentro daquela água suja, nem com esmalte na unha, né? Nem com o cabelo caindo. Então, debaixo do banho, a gente penteia bem o cabelo para sair todos os fios que estão soltos, né? Para não entrar esse fio, cair esse fio dentro da água, né? E geralmente lá em Israel, eu não sei se aqui no Brasil tem, mas geralmente fica uma moça, uma mulher que trabalha na mikve, e ela fica lá para auxiliar a mulher que vai fazer o mikve. Mas no momento do mikve, que é o momento íntimo, né, a mulher ela deve entrar dentro do mikve totalmente despida, totalmente sem roupa. E essa moça que trabalha lá no mikve, ela auxilia para ver se está tudo certo com a moça que vai fazer o mikve, e se quando ela mergulhar, essa pessoa fica olhando. Se quando a mulher mergulhar, ela tem que ver se ela conseguiu abaixar até o cabelo todo da mulher entrar dentro da água. Não pode ficar nada para fora, nem um fio de cabelo. Tem que entrar tudo, a gente abaixa bem lá embaixo, para que todo o cabelo e todo o corpo fique submerso nessa água. Então, a moça que trabalha lá, né, a senhora que trabalha no mikve, ela fica lá para auxiliar, para ver se fez corretamente. E aí também tem a bênção, geralmente tem um quadrinho na parede com a bênção que faz, né, do mikve. E aí vocês podem ver que tem mikves de diversos tipos, mas todos eles têm a escadinha, tá vendo? Então, a gente tem que descer lá no último, né, a gente não faz o mikve no degrau, a gente vai lá embaixo e mergulha. Então, ela não é muito funda, ela bate na altura do peito, né, das mulheres, assim, que não é para ninguém se afogar, e a gente deve abaixar e fazer um mikve, e a mulher pode fazer uma reza especial para Deus, uma reza pessoal dela, além da bênção que ela faz. Quando o mikve é usado? As mulheres judias casadas devem mergulhar nas águas de um mikve todo mês após o seu ciclo menstrual. O mikve é também usado por noivas antes do casamento e por convertidos como última etapa no processo de conversão. Há homens que têm o costume de mergulhar em um mikve exclusivo para homens toda a véspera de Shabat e de festividades judaicas. Há também mikve exclusivo para louças e utensílios de cozinha. Em todos esses casos, a imersão no mikve é um preparo para um evento mais elevado de significância sublime e espiritual. Então, por exemplo, a gente vê lá na Paraxá
que, por exemplo, os levitas, quando eles iam trabalhar no templo, né, lá na tenda, eles tinham que fazer o banho ritual, eles tinham que fazer o mikve, né? Então eles tinham que se preparar, né, se santificar para fazer esse trabalho, né, mais elevado que era trabalhar lá no Mishkan. Então, Aharon, quando foi ungido, ele também fez o mikve, ele se lavou, colocou as vestes especiais dele, né, para poder estrear e trabalhar lá no templo, os levitas também, né? Então a gente vê vários episódios na Torá em que o Eterno fala para o povo se preparar, né, para fazer em mikve, para se santificar. Então é isso que a mulher faz no mikve, ela se santifica perante Deus para o casamento. Então, todo mês as mulheres têm um ciclo menstrual delas. As meninas que estão em idade de bat mitzvah já devem ter iniciado. Então, a gente fica geralmente 7 dias nesse ciclo menstrual, é assim que funciona. Geralmente não é a mesma coisa para todas as meninas. E no último dia, quando não desce mais nenhuma gotinha de sangue, isso estou falando para as mulheres casadas, tá? No último dia, quando não desce mais nenhuma gotinha de sangue, é o dia que a mulher deve ir fazer o mikve, tá bom? Aliás, ela fica 7 dias menstruada e 7 dias é o período de, como que eu posso dizer? É o período que ela fica afastada do marido, totalizando aí quase um período de 14 dias, tá bom? E nem no último dia que ela vai fazer o mikve, tá? Então, chegou o dia que não tem mais nenhuma gota de sangue. Aí eu começo a contar a partir desse dia, eu conto mais 7 dias. Aí no sétimo dia é que deve ser feito o mikve. Então, as mulheres que têm acesso ao mikve vão fazer esse banho ritual para se purificar, porque elas estavam impuras devido a condição do sangue, né? Que o sangue impurifica. Não quer dizer que nós estamos sujas, né? A questão é espiritual. Você está impura espiritualmente, por isso não pode se unir com seu marido. Então, todo aquele período que você está de nidar, que a gente chama de nidar, que é o período menstrual da mulher, dorme separado do marido, não dorme junto na mesma cama e também não tem contato físico durante essa semana. Tem mulheres que ficam menstruadas menos dias e tem mulheres que ficam mais dias. O período comum é de 5 a 7 dias. Então, desse período fica separado do homem mais 7 dias. Então, digamos que você está em nidar. Eu fiquei em Nidá 7 dias. Não posso dormir com meu marido. Eu vou contar depois do último dia. E quando vem no final do mês? Não importa quando vem. Você tem que contar. Se você fica 7 dias, você espera acabar o último dia e conta mais 7. Então, por exemplo, tem meninas que ficam menos, tem meninas que ficam 4. Aí conto 4 dias, acabou o último dia, né? Que não tem mais nenhuma gotinha de sangue, conta mais 7. Tá bom? Então, nesse período todo, não pode dormir junto com o marido, não pode ter contato físico, só vai voltar a ter contato físico depois que fizeram o mikve, né? E nos casos das mulheres que não têm acesso ao mikve, não tem problema, não vai fazer o mikve porque não tem acesso, mas também não vai dormir junto com o marido, vai ficar separado. Os dias que está de nidá, vocês entenderam o que é nidá? Nidá é o período menstrual. Os dias que estão de nidá, mais 7 dias de purificação, tá bom? Então, geralmente, conta 14 dias. 14 dias que as mulheres judias ficam separadas do marido, né? Que a união dos dois é mais na questão da conversa, mas fica separado, tá bom? Isso, no filme Nada Ortodoxo fala sobre isso, fala mesmo. Fala mesmo, Beatriz. Caso vocês tenham alguma pergunta sobre isso, pode falar, tá bom? Não pode perguntar, é um pouquinho mais complicado esse assunto. Mas, de forma geral, as mulheres casadas ficam 14 dias sem dormir junto com o marido. Faz o mikve, volta a dormir com o marido, tá bom? Que é o período que elas estão impuras. E aí faz o mikve para se purificar. Os homens também fazem mikve, tá bom? Então, os homens fazem mikve antes das festas judaicas, e tem homens que têm o costume de se purificar, se santificar para entrar no Shabat. Então, eles fazem o mikve na sexta-feira antes do pôr do sol. Pode falar, Rafael. Então, na minha igreja não tem isso. Mickey. Começaram a Geralmente, construir, mas não terminaram.
Uhum. A mikve é muito importante em qualquer sinagoga, tem que ter. E tem pessoas que também têm mikve em casa, sabia? Eles fazem uma mikve pequenininha, só que essa mikve tem a questão da halahá, tem que ter a aprovação de um rabino, onde ele vai ver se está na medida certa, na profundidade certa. Essa água tem que ser conectada com uma água natural, uma água corrente, como, por exemplo, a água da chuva, né? Então, é bem difícil de fazer um mikve, não é fácil. Tem todas as especificações rabínicas para fazer, não é só fazer uma piscininha com escada. Porque se não tiver feito corretamente, não é válido. Pode fazer mikve lá que não é válido, né? Então tem que estar certinho, tem que ter todas as especificações. E a união da água, que é o mais importante, tem que estar unido com água natural, água corrente. Então, tem muitas pessoas que preferem fazer mikve em rio, mikve em cachoeira, né? Só que tem que escolher bem ali os horários e tem que ser um lugar muito reservado, porque o mikve se faz totalmente despido. Então, não usa roupa nenhuma para fazer esse mikve, nenhuma toalha, nada, absolutamente nada. E também temos, eu estava falando que os homens também fazem mikve na sexta-feira, né? Quem tem acesso, os homens também fazem na sexta-feira para se purificar, né? Da semana, se purificar, se santificar para participar do Shabat e nas festividades judaicas também, né? Então, principalmente no Pessa, em Rosh Hashanah, também deve se fazer o mikve. Também tem um mikve especial para louças e utensílios. Então, por exemplo, quando a gente compra alguma coisa nova no mercado, alguma louça, né? Então, a gente tem que fazer a mikve daquela louça, purificar. Quando tem alguma festa, por exemplo, peça, se nós não temos condições de comprar uma louça nova para usar em peça, a gente tem que fazer o mikve, né? A santificação daqueles objetos que a gente usa em casa para poder usar no peça, né? Que nós não usamos nada no peça que foi usado com hametz, né? Com fermento. Então, um prato que você comeu macarrão, você não pode usar esse mesmo prato em peça. Se você não tem condições de comprar um prato, como que você vai fazer para comer? Você vai fazer o mikve desse prato, tá bom? Então, em Israel tem bastante, assim, espalhado na cidade, os mikvaot para louças também, para homens e para mulheres, é separado. Onde a mulher faz mikve não é o mesmo lugar que o homem faz, tá bom? A importância do mikve. O uso regular do mikve é uma ponte poderosa que nos liga com gerações de mulheres judias que, através dos séculos e em todo o mundo, corajosamente desafiaram distâncias, climas perigosos e aguentaram zombarias, mas não abandonaram a tradição. Prova disso são as mikvaot encontradas em Massada, datadas de 2 milênios, e as mikvaot construídas em segredo em pleno século XX pelos judeus na antiga União Soviética, apesar do grande perigo que enfrentaram. O mikve é uma instituição comunitária indispensável para o modo de vida, casamento, continuidade e sobrevivência. Então, muitas mulheres arriscaram a sua vida ao longo da história para fazer o mikve, para vocês terem noção da importância disso, né, da santificação do lar, da mulher, da purificação da família no casamento, né, de toda a bênção que Deus traz ali para a casa daquela família judia. Então, as mulheres arriscavam as vidas para poder fazer o mikve, andavam muitas distâncias enormes, né? Elas caminhavam para poder ir fazer o mikve, climas, né? Mulheres debaixo de neve caminhando para ir fazer o mikve. Então, a importância disso é muito grande. Então, hoje em dia, a gente pode não ter fácil acesso, né? Por exemplo, aqui no Paraná, assim, a gente tem uma do Anuncim Brasil, uma mikve do Anuncim Brasil, que fica em Ponta Grossa, que fica umas 2 horas daqui de Curitiba. Eu tenho que fazer uma pequena viagem para ir. Mas, de qualquer forma, imagina antigamente, as mulheres, elas iam a pé. Imagina andar aí 200, 300 quilômetros, elas iam fazer uma viagem uma vez por mês, né? Para poder fazer esse mikve. A importância das leis do mikve na vida matrimonial aparece na Torá, que as vê com profunda seriedade. Essas leis nos são ensinadas com os mesmos termos solenes empregados na circuncisão e no Yom Kippur. Segundo a Halahá, somos obrigados a vender um Sefer Torá para arrecadar fundos necessários para a construção de um mikve.
iniciativa que tem a mesma precedência à construção de uma sinagoga. Quando chegar a hora de você se casar com um homem judeu, procure orientação detalhada sobre esse assunto. Então, quando as meninas forem casar, aí tem que voltar de novo a falar desse assunto, né, e estudar mais profundamente. Por enquanto, a gente vai, assim, dar uma pincelada no assunto, tá bom? E aí, quando chegar a hora de casar, vocês recebem maiores orientações. Alguém tem uma dúvida a respeito do mikve? Pode levantar a mãozinha se vocês tiverem dúvida. Pode perguntar, Daniel. Quando os homens vão fazer o mikve, quanto tempo mais ou menos a gente fica na água? Então, esse tempo, ele não é definido, tá bom? Então, assim, quando você entra no mikve, a primeira coisa que você faz é, você tem que ir tomar um banho, ficar muito limpo, é a primeira coisa de todas, se despir, ficar muito limpo, lavar e limpar bem todas as partes do corpo. Quando você entra no mikve, a ordem das coisas é você que decide conforme o seu coração. Então, você pode entrar no mikve e fazer uma reza para Deus, uma reza pessoal sua, que vai demorar o tanto que você quiser, né? Porque é uma reza sua, uma conversa sua com o Eterno, com Deus. E aí tem a parte da bênção, e depois que você faz a bênção, você mergulha, tá bom? E tem pessoas que preferem entrar primeiro, fazer a bênção e fazer os 3 mergulhos. Tem pessoas que fazem 7 mergulhos, sabia? O mínimo é 3, tem que fazer 3. Tem pessoas que fazem 7, tem pessoas que fazem primeiro a imersão, e depois que elas fazem a imersão na água, elas fazem uma reza, conversam com Deus, pedem pela família, pelos filhos, pelo marido, pela esposa, né? Então, não tem um tempo determinado específico. Olha, você só tem 30 minutos, ou você só tem 1 hora. A não ser que você estiver frequentando uma mikvah que esteja muito cheia, né? Com uma fila de espera enorme, que aí você pode ser que tenha algum tempo determinado para você ficar lá dentro. Mas fora isso, não tem assim um tempo. A mikve não é para você ficar relaxando, né? Não é um lugar para você ficar ali muito tempo, na verdade. O que você tem que fazer de mais importante é a imersão, a brahada, a imersão, e a reza que você pode fazer, né, se você quiser. A reza não é obrigatória, mas geralmente todo mundo faz, todo mundo fala com o Eterno, porque é um momento muito especial que você está ali, né, você sente aquela conexão com o Eterno ali dentro da água, e todo mundo acaba fazendo uma reza especial, mas não tem um tempo determinado para você ficar. O que não pode fazer é brincar dentro da água do mikve, né, dar uns mergulhos, uns tibum lá, não pode. Alguém tem mais alguma dúvida? Obrigado. Nada, imagina. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre tseniut, que é a modéstia, né? Muita gente ouve falar de tseniut e acha que é somente a forma de se vestir, somente a roupa, mas a gente vai ver que não é só a forma de se vestir, tá bom? Tanto para homens quanto para mulheres, né? Então, olha lá, caminhe discretamente com teu Deus. Deixa eu falar um pouquinho sobre a modéstia. Atingir a idade de Bat Mitzvah é um marco muito importante na vida de uma menina, pois significa que ela está suficientemente madura para distinguir o bem do mal e passa a ser responsável pelo seu próprio comportamento. E os meninos também, a partir dos 13 anos, a mesma coisa que as meninas. Mas a Bat Mitzvah não é só a época de maturidade espiritual, é também a fase da vida em que se começa a mudar fisicamente, quando o corpo se desenvolve. É a hora certa de se aprender as leis de tsiniut, modéstia ou recato. Uma característica do modo de vida judaico é a modéstia. Ela deve estar presente na maneira de andarmos na rua, de interagirmos com os outros e de nos vestirmos. Como filhas de Deus, é preciso que nos comportemos e sejamos vistas como pessoas que se conduzem com dignidade e recato. Vestir-se com modéstia significa vestir-se com roupas que imponham reverência, roupas que não diminuam a pessoa que as veste por acentuar as formas do seu corpo, como se o principal elemento da pessoa fosse a sua roupa e não a sua alma e o seu caráter. Então, a modéstia, o recato, a tsiniut, ela não é só a forma de se vestir, é a forma também de se comportar, né? Então,
a partir do Bat Mitzvah, as meninas e os meninos devem se comportar de uma forma diferente, porque agora vocês se tornaram adultos, né? Então, de longe, você olha para os adultos e olha para as crianças, você vê que o comportamento é totalmente diferente, não é? As crianças, elas correm, elas gritam, né? E os adultos não. Os adultos, você olha, você vê a diferença no comportamento, né? Como são educados, né? Como falam baixo, é assim que a gente tem que agir, principalmente as meninas, né? Falar baixo, se comportar, ser educada, ser atenciosa com as pessoas, cumprimentar as pessoas, ser bondoso, ser amável, né? Com as pessoas. Então, isso é a maneira de se comportar. Não sair gritando. Você quer falar com alguém que está do outro lado da sala, você grita, ô, fulano, vem aqui. Não, vai até ele, chama a pessoa que você quer conversar, né? Então, tem que ser recatado, né? Não tem que ficar chamando a atenção. Tem pessoas que gostam de falar alto para chamar a atenção. Isso não é bonito, isso é feio, né? Então, não é legal de se comportar assim. Então, a gente tem que saber se comportar. Isso é a modéstia, o recato, né? A modéstia na vestimenta e no comportamento nos permite interagir com o mundo de maneiras verdadeiramente poderosas, pois o nosso interior que aflora. Ser recatada não implica na autonegligência, nem significa que devemos viver escondidas. Ao contrário, significa a criação de uma área privada, um espaço digno, dentro do qual ficará visível o melhor de nós, sem a necessidade de preocupações com os julgamentos ou as aprovações dos outros. Então, na questão da vestimenta, por exemplo, ser recatado não é não se cuidar, né? Não é ficar escondida, que nem um bichinho do mato, né? Se esconder atrás das coisas, se esconder atrás das pessoas para que ninguém te veja. Não é isso. A gente tem que se cuidar, a judia tem que ser bonita, pode usar uma maquiagem leve, né? Pode usar brincos, pode usar joias, tudo muito leve, muito discreto, né? Recatado. Alguns princípios básicos para se vestir com recato. Usar saias, vestidos e blusas que não deixem à mostra parte do seu corpo, né? Não insinuar as formas do corpo usando roupas justas, nem transparências ou fendas, aqueles decotes, aquelas roupas transparentes. E dar preferência para saias ou vestidos longos, o bastante para cobrir os joelhos, né? Porque a moça judia, ela tem que guardar o melhor de si para o marido, né? E não sair mostrando tudo para quem queira ver na rua, porque isso não é bonito, não é recatado, não é a forma tsiniut de se vestir, né? Tenha sempre em mente que a Torá é verdadeira em qualquer tempo. Não se adapta à moda, não é passageira e transcende todas as estações e coleções. Portanto, continuamos seguindo as diretrizes dela, assim como fizemos no passado, e assim faremos no futuro. Cobrir algo não significa envergonhar-se. Você já notou como tratamos um rolo de Torá? Jamais o deixamos por aí escancarado. Ele ficou oculto por trás de muitas camadas. A Torá é mantida dentro de uma sinagoga, na arca, atrás de uma cortina, envolta no manto e firmemente atada a um cinto. Ela só é retirada no momento em que é usada para o seu sagrado objetivo, ser lida durante determinadas rezas. Para aqueles momentos especiais, descerramos a cortina, abrimos as portas da arca, tiramos a Torá, a descobrimos e a desenrolamos. Assim que terminamos, imediatamente cobrimos novamente e guardamos. A Torá é o nosso objeto mais sagrado. Ela é tão sagrada, especial e preciosa que jamais a deixamos exposta desnecessariamente. Nós a mantemos sob cobertas porque não queremos tratá-la levianamente, não queremos ser informais com ela. Se a Torá ficasse sempre aberta e visível, poderia tornar-se familiar demais e sua santidade poderia ser minimizada. Ao mantê-la longe da vista, retirando apenas para os momentos apropriados, mantemos nossa reverência e respeito. Então, aqui, o estudo compara a mulher com a Torá. Que a Torá, ela é tão importante que ela não fica à vista das pessoas. Na sinagoga, ela fica bem guardadinha, ela não fica à vista. E as pessoas só veem ela por um momento, e é um momento bem rápido ainda. Pode falar, Rafael.
E eu aprendi na paraxá de hoje, que eu tava na Beit, que era mais ou menos assim. Deus, ele deu a Torá, o tabernáculo, as nuvens, que era, e o fogo, que ficou nos aprendendo e nos protegendo de tudo e dando passagem ao nosso ligamento a Deus. Ao longo que a gente foi perdendo ligação, a nossa ligação com Deus ficou fraca, a gente começou a perder. A gente perdeu, os tabernáculos quebraram, as nuvens e o fogo sumiu. E tinha mais um, eu esqueci. Mas a Torá, ela foi a única que tá com a gente até agora. E a Foi a gente tem única que que guardar. permaneceu. E a gente tem que guardar ela pra não perder ela mais. Mais nenhuma. É, Rafael, verdade, muito importante esse comentário. Então, aqui ele compara a mulher com a Torá. A Torá, vocês veem aqui na sinagoga, quando ela é tirada, né, quando tem um minyan formado ali por 10 homens, é quando pode tirar a Torá do Aron HaKodesh. Então, quando tira a Torá, a gente até sente um aperto, assim, no coração, sabe? Dá até como que se fala? Dá uma palpitação, assim, sabe? De ansiedade, da gente poder ver, de tocar nela, né? Que isso é uma vez por semana, quando tem minyan, que a gente só pode tirar quando tem minyan de 10 homens para poder tirar ela, né? Então, para vocês verem como que é precioso, aquilo que é muito precioso, a gente deixa guardado, né? Assim como o corpo da mulher é precioso, que ela tem que guardar, não pode sair à mostra. Então, por exemplo, quando a gente tem riquezas, vocês veem nos filmes, joias, muito dinheiro, fica guardado num cofre, não fica à mostra, né? Fica bem guardado, não fica assim, um cofre atrás de um quadro, geralmente nos filmes, né? Então, aquilo que é muito, que é sagrado, que é precioso, ele deve ser guardado. O mesmo ocorre com o nosso corpo. Olha lá a foto que eu coloquei bem bonita de uma judia, tá vendo? O corpo é a divina criação de Deus, é a casa sagrada da alma. A maneira de manter nosso respeito pelo corpo é conservando-o coberto, não por ele ser vergonhoso, mas muito pelo contrário, é por ele ser tão belo e precioso. O corpo feminino tem uma beleza e um poder superiores. Os cabalistas ensinam que o corpo de uma mulher tem uma beleza mais profunda, porque a alma dela se origina em um local espiritual mais elevado que o do homem. Consequentemente, ele deve ser mantido discretamente coberto. Então, pode falar, Beatriz. Pode terminar de ler aí, depois eu falo. Tá bom. Então, pelo fato da mulher, né, ela ter um espírito mais elevado que o do homem, ela tem menos mitzvot para cumprir do que os homens, não é verdade? Vocês já devem ter aprendido nas aulas de bar mitzvah. Os homens, eles têm o quê para pôr? O talit, o tzitzit, né? Que mais que os homens usam? Os homens têm que fazer muitas rezas por dia, mais rezas do que as mulheres, né? Os homens têm que fazer o pacto com o Eterno, que é a Brit Milá. O que mais? O que está faltando aí? Falem para mim. Alguém sabe? Pode falar, Beatriz. Bom, eu ia fazer uma pergunta. Quando você veste um vestido, aí ele passa do joelho, né? Vai até lá embaixo. E mostra o ombro, tem algum problema? Geralmente a gente põe uma camisetinha por baixo, né? Geralmente põe uma camisetinha, tá vendo a moça aí da foto? Ela tem um vestido que mostra o ombro, né? No caso, ela pôs uma blusinha por debaixo e ficou super bonito, tá vendo? Você pode pôr uma de manga um pouco mais curta, porque aqui no Brasil realmente é muito mais calor, mas lá em Israel, no período do verão, as mulheres, as judias religiosas, elas cobrem todo o corpo. Isso é uma forma, a tsiniut é uma forma de trazer bênçãos para você mesma, para você, para sua família, né? Quando você estiver casada, para o seu lar, para o seu esposo, mas traz bênçãos para você mesma, para quem que está recatado, né? Não é para quem está olhando, é para quem está se vestindo daquela forma que a bênção vem sobre você. Então, o que eu estava falando, os homens, eles têm muito mais
mais mitzvot, né? Eles precisam se conectar mais com o eterno. Por isso que os homens geralmente fazem mikve toda sexta-feira. Eles precisam se conectar mais com o eterno. Eles não são tão elevados espiritualmente como a mulher, como Deus fez, né? Deus fez assim. Então, os homens, eles precisam estar exercendo mais a espiritualidade, né? Então, vocês estão aprendendo no bar mitzvah como, né, acender essa espiritualidade de vocês com Deus. No mundo em que o corpo da mulher foi reduzido a meras propagandas baratas, não precisamos de muitas provas para comprovar a verdade dessa sabedoria. Onde tudo fica exposto, nada é sagrado. Mas aquilo que realmente é precioso para nós, nós mantemos cobertos. Então, encerramos este tema trazendo um belo exemplo de tsiniut da Torá para nos inspirar. Olha que legal que eu coloquei aqui, tá vendo? Ó, a imagem de uma judia, como ela se veste. No livro de Ruth, lemos que Ruth foi ao campo colher grãos para prover comida para ela e para sua sogra, Naomi. A Ruth, nesse momento, ela estava viúva, então ela decidiu viver com a sogra dela. Ela não quis ir embora. Enquanto Ruth colhia grãos, Boaz, o dono do campo, reparou nela e no final eles acabaram casando. O que de diferente tinha Ruth para que Boaz reparasse nela? Segundo o Midrash, a sua tsiniut era o seu diferencial. Ruth era quieta e se mantinha reservada durante o trabalho, enquanto as outras mulheres ficavam provocando os colhedores. A maioria das mulheres usavam saias curtas e não se cuidavam ao agachar, enquanto Ruth se vestia e se comportava recatadamente. Boaz também percebeu que Ruth procurava se manter distante dos colhedores, para que nenhum homem ficasse olhando para ela, enquanto as outras mulheres colhiam os grãos do lado deles. Muito provavelmente, nenhuma de nós, algum dia, vamos colher grãos em um campo, mas certamente todas de nós, sem exceção, podemos aprender uma lição profunda do comportamento de Ruth, né? Então, a Ruth era muito recatada, tinha muita tsiniut, por isso que o Eterno abençoou muito ela, né? Então, nessa história já mostra pra gente como ela se comportava diferente, e nós temos que nos comportar assim, diferente dos outros. Vamos falar um pouquinho de hesed, de bondade. Vocês têm alguma dúvida sobre tsiniut? Pode perguntar. Já falamos de mikve, já falamos de tsiniut, e agora nós vamos falar um pouquinho de bondade, que é o último tema da nossa aula de hoje. Se vocês têm alguma dúvida que ficou para trás, podem perguntar. Levanta a mãozinha. Ninguém? Então podemos seguir? Sim. Por mim, sim. Então, tá bom, vamos falar um pouquinho de bondade, que é o que nós todos temos que ter, né? E o mundo está precisando de bondade, né? Quem levantou a mãozinha pode falar. Ah, nada, eu apertei sem querer, desculpa. Então, tá bom. Então, a gente vai falar um pouquinho de bondade. A Torá nos ordena a imitar os atos de Hashem e fazer bondade com outros seres humanos. Porque hesed, bondade, é tão importante. Hashem não poderia criar um mundo perfeito de maneira que ninguém precisasse do outro? Hashem criou o ser humano com uma alma que é um pedacinho de Deus. Se vemos alguém chorando, nossa reação automática é ficar de coração apertado, sentirmos vontade de ajudar. É a nossa alma dando um sinal de vida. Ao fazer um ato de bondade, a pessoa não está apenas sendo legal, bondosa, mas está cumprindo o propósito para o qual ela foi criada. Hashem espera que uma pessoa ajude a sua próxima, assim como ele ajuda suas criaturas cuidando delas. Quando nos preocupamos com os outros, estamos imitando os atos dele. Hashem poderia ter criado um mundo autossuficiente, em que nenhuma pessoa precisasse da outra, e ninguém precisasse dar de si. Deus poderia ter feito isso, porque Deus, ele é perfeito, ele pode tudo. Ele poderia ter realmente criado um mundo onde ninguém precisasse da ajuda de ninguém, né? Onde as pessoas poderiam viver por si próprias. Mas não foi isso que ele quis.
ele criou cada ser humano com algumas deficiências e falhas, para que ao se envolver com outros, uns completassem os outros com atos de generosidade. Ao praticar ações de bondade, a nossa alma mostra sua presença e injeta luz neste mundo. Nossa alma, a verdade é que quando fazemos Hesed, nos sentimos bem, pois dar de si aos outros traz uma felicidade imensa, que provém do fundo da nossa alma. Quem não se sente bem quando sabe que ajudou outra pessoa? Ocorre que Hashem criou o mundo de maneira que um precisa do outro, e quanto mais alguém dá de si, maior será a sua satisfação, maior ainda do que a satisfação de quem recebe, e passa a se sentir as necessidades dos outros como se fossem as suas necessidades. Quem faz Hesed não só tem a satisfação própria, mas também está cumprindo uma grande mitzvah da Torá, e terá retribuição direta de Hashem. O Talmud ensina que a mulher é dotada de um olho mais sensível do que o do homem, com relação aos visitantes. Como ela fica mais tempo em casa, ela está melhor preparada para atender as necessidades dos pobres. Enquanto o homem dá o dinheiro para o pobre comprar a comida, a mulher se preocupa em dar a ele uma refeição consistente, uma cama para descansar, né? De repente uma roupa para se aquecer. A mulher enxerga diferente realmente do homem. Gostar de fazer Hesed significa estar sempre atenta para a oportunidade de ajudar quem quer que seja. Existem muitas maneiras de se praticar essa mitzvah, além de doar ao pobre. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês. Vocês lembram lá na primeira aula que eu falei sobre o projeto Mitzvah? Que um dos itens que vocês poderiam exercitar seria a bondade, lembra? Lá na primeira aula eu falei. Sim. A gente está voltando a falar Sim, um pouquinho desse e assunto. você tinha falado também que as meninas que tivessem dificuldade podia chamar amiga. Exatamente, podia chamar alguém para praticar junto, né? Ó. Visitar uma pessoa doente e preparar a comida para ela ou arrumar o quarto dela. Ser voluntário em projetos sociais da comunidade ou da escola de vocês, né? Visitar idosos, solitários e conversar com eles. Fazer companhia por algumas horas a uma pessoa hospitalizada. Então, isso aí são coisas que vocês poderiam pedir ajuda, né? De pessoas mais velhas, do pai ou da mãe, né? Auxiliar uma colega que não consegue entender uma matéria. Essa é uma forma de fazer Hesed. Vocês ajudarem um amigo aí da escola a estudar. Alegrar alguém que esteja triste. Auxiliar uma mãe que tenha dado à luz recentemente. Dividir a leitura do livro dos Salmos, do Terrilim, para rezar pela cura de alguém. Então, tem coisas que estão ao alcance de vocês que vocês podem fazer. E é claro que tem coisas que são mais difíceis, como, por exemplo, visitar uma pessoa doente, né? Ou uma pessoa que esteja hospitalizada. Vocês precisariam da ajuda de um adulto, né? Alguém que pudesse ir com vocês. Mas eu nunca fiz, eu gostaria de fazer, né? Eu não sei como que está hoje em dia, pela questão do Covid, né? Se eles deixam entrar, se eles estão deixando entrar, onde as pessoas estão, né? Internadas, no caso. Mas eu sei que tem pessoas que fazem esse trabalho, por exemplo, naqueles hospitais de câncer, né? Que tem crianças internadas. Tem pessoas que trabalham com isso para alegrar e trazer um pouquinho de luz para a vida daquelas pessoas que estão doentes, né? Então, por exemplo, vocês já viram na televisão o pessoal se vestindo de palhaço, as mulheres podem se vestir de boneca, sabe? E vão lá alegrar essas crianças, as pessoas que estão internadas. Então, tem coisas que estão ao alcance de vocês. Então, por exemplo, se tem algum vizinho ali na rua que vocês gostam, uma pessoa da família que está doente, que vocês podem fazer uma visita, levar algum prato para ela comer, alguma coisa, né? Ficar um tempinho ali com ela conversando. Às vezes tem um parente de vocês que está doente, e a pessoa que está doente, ela é uma pessoa que está triste, porque ninguém fica feliz estando doente, né? Então, alegrar alguém que esteja triste. A pessoa que está doente, ela está triste, com certeza. Então, é Hesed, é bondade vocês visitarem essa pessoa, conversar, né? Quem sabe, né? Tentar alegrar essa pessoa. Ajudar também algum coleguinha da escola que esteja com dificuldade numa matéria, também é uma forma de fazer Hesed. É claro que vocês não devem só fazer Hesed, só fazer a bondade
esperando algum tipo de retorno, né? Ah, eu vou ajudar essa pessoa hoje porque amanhã ela vai pagar para mim ou ela vai fazer tal coisa por mim. Pode ser que isso retorne para vocês e pode ser que isso não retorne, mas vocês têm que pensar que o quê? Deus está vendo tudo que vocês estão fazendo. E ele sim vai beneficiar vocês e vai gratificar vocês pelo resto que vocês estão fazendo. Se não for nesse mundo, vai ser no mundo vindouro. Vocês podem ter certeza de que, de alguma forma, o Eterno vai retornar isso para vocês. A bondade que vocês estão fazendo para as pessoas, Deus vai retornar a bondade para vocês também, né? No que vocês estiverem precisando, em qualquer área da vida de vocês, seja financeira, seja familiar, né? Seja na escola, Deus sempre vai retornar a bondade que vocês fizerem. Então, se vocês fizerem algo de bom, isso vai retornar para vocês. Não exatamente daquela pessoa que está recebendo a bondade, né? E outra coisa que a gente viu também é que a bondade nos faz nos sentirmos bem. Então, aqui a gente leu que a gente se sente tão bem, melhor do que aquela pessoa que está recebendo, né? Porque aquela pessoa que recebe a nossa bondade, ela está precisando. Então, ela tem um sentimento de gratidão. Quando você faz a bondade para a pessoa, você tem um sentimento maior do que aquele que a pessoa está sentindo, né? Então, é um sentimento gratificante, né? Então, se vocês tiverem a oportunidade, né, vocês precisam enxergar a oportunidade de fazer Hesed. E isso não é só agora, no bar e no Bat Mitzvah, isso é para toda a vida de vocês, é algo muito importante. Então, vocês têm que aprender a enxergar o mundo com olhos diferentes. Vocês têm que aprender a enxergar o mundo e procurar as necessidades. Então, você está andando na rua, eu já cansei de ver pessoas mais velhas, idosas, tentando atravessar a rua e não conseguem. Por quê? O sinal para, elas não conseguem chegar até o outro lado, porque elas andam mais devagar. Eu já cansei de atravessar a rua com pessoas idosas, porque eu enxerguei aquela necessidade e eu tive vontade de ajudar, né? Então, você tem que estar, se você está atrasado, se você está na correria, aí é você com Deus, você que escolhe se você quer ajudar, né? Isso aí vem do seu coração. Você não pode fazer aquilo só como uma obrigação. Assim, ai, não acredito que eu tô vendo um idoso, meu Deus, agora eu vou ter que ajudar. Não, você tem que fazer aquilo do coração de vocês, ajudar alguém a carregar uma sacola pesada. Se uma pessoa caiu, uma criança caiu, ajuda a levantar. Então, durante o nosso dia, você pode ter várias oportunidades de fazer bondade, de fazer Hesed, né, de fazer gentileza para as outras pessoas. Então, vocês podem começar a observar isso, começar a observar as necessidades dos outros, né? E aí, isso tudo vai retornar para vocês. Vocês têm algo a dizer sobre bondade, sobre Hesed? Alguma oportunidade que vocês já tiveram? Ou alguma oportunidade que vocês deixaram passar? Pode falar, Má. Não sei se conta muito, mas na minha sala, meus colegas me procuram bastante para ajudar nas lições e eu tento sempre ajudar o máximo que eu posso. Conta também, Má. Claro que conta. Você está ajudando, você está fazendo bondade, porque isso foi uma escolha sua, né? Você poderia escolher não ajudar. Você poderia pensar assim, eu sou a melhor da sala, não vou ajudar ninguém, todo mundo, entendeu? Então, é uma escolha sua. Você está fazendo bondade, sim. Pode fazer bondade com a sua família, você pode praticar o Hesed, né, na sua casa, com seus irmãos, irmãs, na escola. Tá bom, obrigada. Podem praticar Hesed na rua, né? Ali na onde vocês moram, no bairro, né? Existem várias formas de praticar Hesed. Esses dias eu estava no mercado e tinha uma senhora do meu lado, ela estava pegando molho de tomate. Só que ela não enxergava direito. Então, ela vi que ela ficou muito tempo olhando, né, pro pacote, e aí ela não enxergava, e eu peguei e falei assim, eu posso ajudar a senhora? Ela falou, por favor, me ajude. Eu não sei se isso aqui é molho de tomate, porque ela não estava enxergando quase nada. E ela estava com um pacote de molho de tomate na mão. Daí eu falei, esse é um molho de tomate, sim. Inclusive, eu falei para ela assim, se a senhora quiser, tem um mais barato. A senhora quer que eu te mostre um mais em conta para a senhora comprar? Que esse que a senhora pegou é o mais caro. Ela falou, por favor, me ajude.
Então, ela não me pediu ajuda, fui eu que ofereci. É uma forma de Hesed. Você vê como é simples fazer Hesed? Pode falar, Rafael. Teve uma vez que eu e minha mãe tava pegando um ônibus e veio um casal de velhinhos e um deles e o marido era velho. Não, era velho não, era cego, falei errado, desculpa. Aí, o que aconteceu? Tinha acabado de trocar os pontos de ônibus e os dois não sabiam qual que ficava o ônibus para eles voltar para casa. Aí eu vi, aí eles não enxergavam muito bem onde que ficava os números do ônibus, eu fui lá e ajudei. Eu perdi meu ônibus, mas eu ajudei, pelo menos. Uhum. E eu não fui Porque daí o ainda. próximo, você podia pegar o próximo ônibus, né, Rafael? Eles não iam Não, mas conseguir chegar na casa eu deles, né? peguei o próximo ônibus. Eu fiz isso porque eu senti obrigação de fazer. Não obrigação, Você mas sentiu no seu me coração, senti né, que você bem. devia ajudar. Sim, Muito bem, Rafael, porque você conseguiria chegar na sua casa. Agora ou depois você ia chegar na sua casa, mas aquele casalzinho talvez não conseguisse chegar em casa, porque Deus colocou eles na sua frente, no seu caminho, para você ajudar. Então, às vezes, Deus coloca as pessoas na nossa frente para dar oportunidade para a gente ajudar essas pessoas, e às vezes a gente não enxerga. Acredita? Às vezes Deus coloca aqui na nossa frente. Fala assim, vou colocar aquela pessoa na frente da Má para Má ajudar. Aí Deus fica lá olhando assim, será que a Má vai ajudar? Vou ficar só olhando. Olha lá, a Má perdeu a oportunidade que eu dei para ela. Agora vai ser para o Daniel. Vou dar uma oportunidade para o Daniel fazer Hesed. Eu quero ver se o Daniel vai fazer Hesed agora. Coloca na frente do Daniel a oportunidade. Será que o Daniel vai enxergar aquela oportunidade que Deus colocou? Tá vendo como que funciona? Com certeza. Teve uma vez, quem que falou aqui? Estava na escola, tinha uma moça vendendo jujuba junto com a família dela pequena. Mas como nós não comemos jujuba, eu entreguei para ela. Você deu dinheiro para ela ficar com a balinha. Eu já fiz muito isso também. Eu já dei muito dinheiro mesmo, mas sem pegar o que a pessoa estava vendendo. Porque geralmente a gente não come, né? Jujuba, às vezes o pessoal está vendendo paçoquinha, né? A gente fala, pode levar o dinheiro, mas não quero comprar. E é uma forma de ajudar também. Às vezes você pode deixar coisas no carro, né? Pacotes de bolacha, você pode comprar e deixar lá no porta-luvas. Se alguém vier pedindo, né, alguma coisa para comer, tiver com fome, você sempre tem alguma coisinha para dar. Aqueles biscoitinho clube social que vem vários no pacotinho, sabe? Você compra um pacote fechado, vem vários. Também é bom deixar no carro, no porta-luvas, assim, e quando vem alguém com fome, às vezes aparece criança pedindo, né? Você sempre tem alguma coisa no carro para dar, né? Para você não perder a oportunidade, porque nem sempre a gente tem dinheiro ali disponível para dar para as pessoas, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é que o Eterno sempre está colocando na nossa frente oportunidades da gente praticar Hesed, de nós praticarmos a bondade, né? Quem coloca isso na nossa frente é o Eterno. E aí, como o Eterno ele é muito bom, ele deu para nós o livre-arbítrio. Nós é que escolhemos o que a gente quer fazer. Se a gente quer ajudar ou se a gente não quer ajudar. Se a gente quer fazer ou se a gente não quer fazer. O Eterno falou, tem que fazer o Shema Israel. Você faz se você quer. Deus falou que era para fazer, não é? Mas você não está obrigado a fazer. A escolha é sua, porque Deus deu livre-arbítrio para você. Deus não fez de vocês um robô. Eu não sou um robô, né? Então, eu não tenho uma programação onde eu tenho que obedecer aquela programação, assim como os computadores, assim como a tecnologia, elas obedecem, né, à programação que foi feita, como robôs. Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente escolher se a gente vai fazer ou não. Qual o caminho que a gente vai seguir, né? Então, esse é um aprendizado que vocês vão levar para a vida toda de vocês. E pensem que a próxima vez que aparecer uma oportunidade de vocês praticarem Hesed, vocês lembrem imediatamente que foi Deus, foi o Eterno que colocou na frente de vocês, né? Às vezes, o Eterno faz as coisas para nos testar, né? E às vezes, a gente cai, né? Às vezes a gente cai, a gente não consegue fazer o teste do Eterno. Então, a gente tem que prestar muita
muita atenção nas coisas que acontecem no dia a dia, né? Da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então, agora, a partir do momento que vocês estão deixando de ser, e quem é muito tímido, tem que vencer a timidez. Tem que vencer a timidez, porque agora vocês são adultos, né? Então, como vocês veem que o mundo dos adultos funciona totalmente diferente, né? É muito mais fácil ser criança, não é? Não é muito mais fácil ser criança? Eu, como adulta agora, eu sei que é muito mais fácil ser criança, não ter contas para pagar, não ter a obrigação de ter que trabalhar para sustentar o lar, né? As crianças, o papai e a mamãe que acorda na hora de ir para a escola, que pega a roupa, que dá de comer, né? Papai e a mamãe só chamam, vem almoçar que já está pronto. Quando você é adulto, não tem isso. Quando você casa, meninas, se vocês não fizerem a comida, não vai ter almoço, não vai ter janta, não vai ter café da manhã se vocês não fizerem, entendeu? Porque a mamãezinha não tá mais lá com vocês, né? A mamãezinha tá na casa dela. Vocês já casaram, vai ficar com fome, exatamente, Júlia. Se vocês não fizerem, vocês vão ficar com fome, né? Vocês, o marido de vocês e o filho de vocês. Então, a fase de criança de vocês já passou e agora vocês têm que enxergar o mundo de uma forma diferente, né? Tem que usar, ó, a cabecinha de vocês aí, enxergar as coisas diferentes, enxergar as pessoas diferentes, enxergar as situações diferentes, porque agora já não é mais brincadeira, já passou. A hora de brincar já passou, agora a coisa é séria. Então, vocês veem toda essa conversa que a gente está tendo, como é séria, não é? A gente está aprendendo coisas que vão ser levadas para a vida toda de vocês, até vocês morrerem. Então, tem que guardar todo esse conhecimento e, se possível, vocês passarem para frente, passar para outras pessoas o que vocês estão aprendendo, tá bom? Então, a gente finaliza aqui. Pode falar, Rafael. Então, você tinha falado que ia falar sobre as velas, que se o pai ou a mãe não estiver em casa, o que que faz na hora de acender a vela? Ah, então, se o pai e a mãe não estiver em casa, é algo que vocês têm que combinar com eles. O papai e a mamãe deixam vocês acenderem a vela, deixam vocês mexerem com fogo, entenderam? É uma coisa que tem que ter autorização do pai e da mãe. Se a mãe deixa, tudo bem. Fala, ó, mãe, você me autoriza? Não vai estar em casa aqui, ó, no horário do acendimento das velas. Eu posso acender? Se a mãe permitir, aí pode. O que não pode fazer, Rafael, é ir contra a vontade da mamãe. Já pensou? Você acende as velas de Shabat, faz as suas rezas, a mãe chega em casa super brava. Eu não acredito, Rafael, que você está mexendo com fogo. Já pensou? Então, tem que entrar num acordo. Se os pais permitirem, pode, porque é uma coisa assim, vocês estão saindo da fase de criança para a fase de adulto, né? Então, tem crianças, tem pessoas que estão nessa fase adolescente, né, a partir dos 12, 13 anos, 12 anos, tem meninos que nunca acenderam, nunca riscaram fósforo, né? Então, é uma coisa que tem que combinar com a família, tá bom? Uhum. Alguém mais tem mais alguma dúvida? Lembra de anotar aí o Salmo 91, tá bom? Salmo 91 para ler essa semana, que é o Salmo da proteção, para proteger vocês de tudo e de todos, tá bom? E, ô professora, então, você tinha falado um salmo que traz dinheiro, era o 24? 24. Esse é o Salmo da prosperidade. E o do dinheiro que você tinha falado? É o 24. Ah, Salmo 24 é o Salmo da prosperidade. Você pode ler todos os dias. Eu leio o Salmo 24, tem na minha listinha. Eu fiz uma listinha de salmos, ele está na minha listinha. O Salmo da proteção, o Salmo 24, né? O Salmo do meu aniversário também. Aí vocês vão aumentando a quantidade de salmos que vocês conseguirem ler, né? Aí vai ter uma hora que vocês vão estar tão craques no Salmo que vocês vão saber de cor. Sabia que vocês vão decorar o Salmo de tanto que vocês leem? Vocês vão saber aqui, ó, na cabecinha de vocês. Igual o Shema Israel. A gente lê todo dia no Sidur. Só que chega uma hora que você decora, em hebraico ainda por cima. Você decora em hebraico, de tanto que você lê. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar esse arquivo depois para vocês lá no grupo, tá bom? Caso vocês queiram ler de novo, né, dar outra estudada, relembrar alguma coisa, tá bom? Mas de tarefa de casa para essa semana vai ser a leitura do Salmo 91. Não esquece do Salmo do aniversário de vocês, da idade, não esqueçam das brahot dos alimentos também, tá bom?
Tá bom. Então a Tá gente certo. encerra por aqui. Tá bom. Eu já vou dar Shavuot para vocês, porque daqui a pouco já é horário do Ravi da lá. Shabbat. Tá bom. Shavuot, turma. Até a próxima aula, até sábado que vem, tá bom? Tchau, obrigada. Tchau, Tudo que tchau. vem. Shabbat. Shavuot.